Foram regimes totalitários de inspirações semelhantes e utilizadas muitas vezes como sinônimos. Fascismo e nazismo são diferentes em muitas coisas, foram movimentos que ocorreram em épocas distintas. A saudação nazista desde cerca de 1925 foi uma saudação habitual no Partido Nazista, principalmente em reuniões, especialmente após um discurso de Hitler de 1933 a 1945. A saudação de Hitler era um cumprimento alemão comum. Hitler copiou a saudação de Benito Mussolini e a saudação romana. Embora os fascistas italianos associassem a saudação com Roma antiga, Hitler e Heinrich Himmler da 55 acreditavam que se originou dos antigos povos germânicos. No dia 25 de outubro de 1936, a Alemanha nazista e a Itália fascista assinaram um acordo de amizade que as isolou no cenário internacional. Em 1919, em Munique, Hitler aderiu a um pequeno grupo chamado de Partido Trabalhista Alemão, fundado por um mecânico ferroviário. Seu programa falava em bem-estar da população, igualdade para o Estado, anulação dos tratados de paz e exclusão dos judeus da comunidade. Em 1920, Hitler, com sua capacidade oratória a serviço do grupo, já é a principal figura do partido. Isso contribui para a mudança do nome para Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, nazi abreviado do termo alemão Nationalsozialist. O nazismo não era um movimento ideológico completamente novo na sociedade alemã. Outros movimentos compartilhavam do seu nacionalismo extremado, de seu racismo, sob a tentativa de criar uma sociedade militarista e racionária. O nacionalismo exagerado, o anticomunismo e o antiliberalismo, tanto econômico quanto em liberdades individuais, a repulsão ao capitalismo que existia na época. Era a favor da propriedade privada e era contrário à socialização de bens de produção, pregava a luta de raças. Os alemães acreditavam ser superiores aos outros grupos, sobretudo de judeus. Grupos antissemitas, a versão dos judeus, já existiam na Alemanha e na Áustria desde o século XIX. Além disso, muitos regimes totalitários se desenvolveram no período chamado Entre Guerras, ou seja, entre a Primeira 1914 a 1918 e a Segunda Guerra Mundial 1939 a 1945. Esse era força paramilitar que tinha um pequeno grupo com o intuito de proteger os autos de virgens da pátria nazista em ocasiões públicas como comícios ou discursos. Esse substitui-se foi criada como guarda pessoal de Hitler, e era uma tropa construída por homens de elite, todos selecionados pela pureza racial e fidelidade incondicional a partir do nazi. Tinham como lema a frase Meiner Ehre, que em PTBR significa minha honra e minha lealdade. A raça ariana, os germânicos eram mais próximos dessa raça. Extermínio dos povos vão-germânicos ou a expansão de território. 6 milhões é um número estimado de vítimas do Holocausto Judeu na Segunda Guerra Mundial. O número de pessoas assassinadas pelos nazistas no campo de concentração é ainda maior. As pessoas que mais sofriam com as frequentes perseguições, judeus, negros, homossexuais, pessoas com deficiência físicas ou mentais, comunistas ou inimigos dos políticos, ciganos, judeus homossexuais, testemunhas de Jeová e outras religiões, criminosos, lésbicas, feministas, antissociais e prostitutas. O símbolo do nazismo era a bandeira vermelha com uma cruz gamada, conhecido como suástica. Existem diversos tipos de suástica dependendo da cultura em que era utilizada. O padrão seria que todas possuíam um formato de cruz com as pontas partidas. Porque me perguntam, escuta, você nasceu quando? Não, quanto você quer saber? Eu nasci 2 vezes, 3 vezes, eu nasci várias vezes. Quem sobreviveu a um campo de concentração, como eu, só com muita sorte. Auschwitz não era um campo de concentração, era um campo de extermínio e de triagem. Se você estava de cara ruim assim, você estava candidato para ser eliminado. Aí, essa é a nossa preocupação. Eu, como graças a Deus, eu era gordinho, então eu tinha de onde tirar um pouco, né? Quando eu saí do campo, eu tinha 45 quilos. A gente passava fome. Você sofria humilhações,
as crianças alemãs que se associaram àquela juventude hitlerista cuspiram em cima de você, é um troço de maluco, né? É difícil acreditar que a humanidade é capaz de fazer. Você não trata assim um cachorro. Né? Eu esperava ainda alguns meses depois da guerra que ainda aparecer meu pai, meu irmão, mas depois eu tive notícias que eles foram eliminados, né? Eu tenho pesadelos no tempo da guerra. Graças a Deus, os alemães não conseguiram me pegar para me mandar para o campo de concentração. Já meus 2 irmãos mais velhos foram assassinados em Auschwitz. Meus avós também. E da minha classe, eu sou o único que sobreviveu. Ficamos 7 dias sem comer. 7 dias bebendo água gelada da torneira no inverno, para encher a barriga, para não sentir o estômago roer. Minha preocupação era arranjar comida, porque a comida era vendida não só com dinheiro, tinha que ter o selo de alimentação. Eu vi minha ficha na prefeitura e da minha mãe, tinha 2 carimbos vermelhos. Yot Juif, judeu em francês e em flamengo. 2 carimbos grossos vermelhos. Eu vi esses carimbos na minha ficha. No entanto, os funcionários da prefeitura nunca me caguetaram. Depois da guerra que eu descobri que aquela prefeitura é um ninho de resistência. Quando o navio entrou na Baía da Guanabara, eu olhei em volta, vi o edifício à noite, o Cristo Redentor, vi o dedo de Deus lá longe, na serra. Cutuquei minha mãe e disse: mamãe, é aqui que eu vou fazer meu futuro. E fiz. Eu acho que os jovens nas escolas têm que saber, para não esquecer, para não repetir. Holocausto nunca mais.